Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns dos títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira, 30 de junho. Na Guiné-Bissau arranca amanhã mais um mês de greve da função pública. Moçambique recebeu hoje as primeiras 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 compradas pelo setor privado. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está a Moçal Chili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau arranca amanhã mais uma paralisação com duração de 30 dias. A maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores, considera que não há avanços no diálogo com o governo. Mais detalhes com Aliu Candé. Há 6 meses, a função pública está paralisada parcialmente, com a maior incidência nos setores da educação e saúde. O braço de ferro entre o governo e a principal central sindical do país tem a ver com o cumprimento, pelo menos, de 9 dos 30 pontos do memorando de entendimento, realça o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça. Temos mais de 30 e tal pontos, mas ficamos apenas nos 9. E isso o governo próprio reconheceu. Até agora não desbloquearam o salário. Já tem em mãos o Estatuto de Carreira dos Médicos e Enfermeiros. Não aprovaram no Conselho de Ministros. Carga horária, já sabem qual é o valor em causa. Era só iniciar o pagamento. Até agora não iniciaram o pagamento. E despacho, o próprio Primeiro-Ministro já produziu vários despachos. Basta o governo cumprir isso e vamos suspender a greve. O governo reconhece, mas afirma que o problema é estrutural, que está a ser resolvido paulatinamente. O porta-voz do governo, Fernando Vaz, assegura que as negociações apontam para uma solução viável que beneficie o país. O sindicato mostra-se disponível a negociar, tem sentado nas mesas de negociações e de certeza absoluta que nós iremos sair deste passe que dura 6 meses. Mas, como lhe digo, o problema é estrutural, é um problema de fundo. O governo tem que ser realista, tem que estar a assumir compromissos para depois ter salários em atrasos de 1 ano, 8 meses, 7 meses sem pagar, não faz sentido. A sociedade civil, preocupada com o rumo da situação, tentou mediar, mas não conseguiu travar a 7ª ronda de greve. De Bissau para a RFI, Aliu Candé. Moçambique recebeu hoje as primeiras 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 adquiridas pelo setor privado. Estas vacinas vão permitir vacinar 250 mil pessoas, numa ação já saudada pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago. O processo da chegada de 500 mil doses de vacina da Verocell que vão contribuir para a imunização do nosso povo, adquiridas numa parceria entre o setor empresarial e o governo de Moçambique. Estas vacinas resultam da contribuição de 315 empresas moçambicanas que se juntaram aos esforços do governo para impulsionar o processo de vacinação no nosso país. Ao todo, como também havíamos feito menção acima, são 500 mil doses de vacina, com as quais podem ser imunizadas 240 mil pessoas, no mínimo. Apraz nos informar que, para além da imunização dos colaboradores das empresas que contribuíram para a aquisição dessas vacinas, o setor privado teve a amabilidade de oferecer ao governo, através do Ministério da Saúde, 139 mil doses para acelerar o nosso plano de vacinação. Era Armindo Tiago, Ministro da Saúde, e as declarações foram recolhidas pelo correspondente Orfeu Lisboa. Uma ponte aérea humanitária da União Europeia para Pemba, em Moçambique, vai arrancar hoje com o envio de 15 toneladas de equipamento que salva vidas e que visa responder a necessidades humanitárias urgentes, anunciou a Comissão Europeia. Assinalam-se hoje, na África do Sul, os 30 anos do fim do regime segregacionista do Apartheid. André Thomas Ossan, professor de Direito Internacional da Universidade da África do Sul, sublinha que a crise vigente no país aprofundou-se e que a qualidade de vida, bem como os rendimentos per capita, diminuíram no espaço destas 3 décadas. Talvez é significante que não há atos formais, nem celebrações, nem discursos. Esta data está a passar despercebida, porque a crise que leva até alguns observadores a dizer que a África do Sul hoje é um Estado falhado, um Estado que já não consegue assegurar emprego, assegurar a segurança, assegurar comida, serviços de saúde e educação aos seus cidadãos. A crise é grave e começou justamente com a presidência de Zuma em 2008. De 2008 a 2017, a queda do país foi impressionante. As pessoas perderam mais ou menos 30% do
produto bruto interno por cabeça e por ano, quer dizer, há uma queda muito forte, muito sensível, talvez a maior queda no mundo na riqueza, na situação económica das pessoas. E assim a reconstrução é tudo o que agora interessa. Vamos ter daqui a poucas semanas eleições municipais e para o partido no poder, o partido ANC, poder manter a sua maioria confortável, é absolutamente necessário que faça promessas e compromissos credíveis sobre a reforma da administração pública, a reforma da prestação de serviços aos níveis dos municípios e a reforma da administração financeira. Era André Thomas Ossen, professor de Direito Internacional da Universidade da África do Sul, entrevistado por Liliana Henriques. As autoridades etíopes minimizaram hoje a retirada das suas tropas de Mekele, capital do Tigray, no norte do país, que estava até segunda-feira sob controle governamental e caiu agora nas mãos dos combatentes ligados aos separatistas da Frente de Libertação do Povo do Tigray. Mais pormenores com Liliana Henriques. Quando entramos em Mekele há 7 ou 8 meses era porque a cidade estava no centro de gravidade de todos os conflitos, declarou hoje Abiy Ahmed, chefe do governo etíope, ao aludir ao abandono na segunda-feira da cidade antes mesmo da chegada das forças rebeldes, uma retirada que coincidiu com a declaração de um cessar-fogo unilateral pelo governo naquele mesmo dia, após mais de 8 meses de conflito naquela região. No mesmo sentido, um chefe militar, o general Bachar Debele, afirmou perante a imprensa que a retirada das tropas governamentais tinha como objetivo aliviar a população. Mas se as forças separatistas nos provocarem, podemos regressar a Mekele hoje. No entanto, as destruições serão piores do que antes, garantiu ainda o general. As declarações de Addis Abeba, contudo, foram desmentidas pelo campo rebelde. Getachew Reda, porta-voz dos separatistas, declarou que o facto de estarem a afirmar que decidiram partir de Mekele é uma pura mentira. Nós vencemos, eles perderam. Este responsável afirmando ainda que as tropas da Eritreia que apoiam as forças governamentais etíopes se tinham retirado da zona e desdobrado em posições defensivas mais a norte. De recordar que Addis Abeba proclamou em finais de novembro do ano passado a vitória sobre os separatistas do Tigray após várias semanas de conflito que causaram milhares de mortos, mais de 2 milhões de deslocados e uma grave crise humanitária. Praia 99.3 FM. Nos últimos dias morreram subitamente dezenas de pessoas em Vancouver, no oeste do Canadá. Segundo as autoridades locais, a excessiva mortalidade deve-se às temperaturas escaldantes do verão que atingiram os 49,5 graus. Mais detalhes com Leonardo Silva. A onda histórica de calor escaldante que assola o Canadá alastrou-se também pelo noroeste dos Estados Unidos, onde a cidade de Portland, no Oregon, nomeadamente, registrou temperaturas superiores a 46 graus. A Polícia Federal do Canadá e a sua homóloga de Vancouver anunciaram que pelo menos 134 pessoas morreram subitamente desde sexta-feira passada na região da cidade situada na costa do Pacífico. Por intermédio de um comunicado, Steve Haddison, porta-voz da polícia de Vancouver, afirmou que a cidade nunca tinha registrado uma vaga de calor tão excessiva. Paralelamente, os serviços do médico legista da província canadiana informaram ter averbado um aumento importante do número de mortos devido ao excesso de calor. Os referidos serviços comunicaram que tiveram alertas sobre 233 óbitos na região da Colômbia Britânica entre os dias 25 e 28 de junho, contrariamente às cerca de 130 mortos em média durante o mesmo tempo em período normal. O primeiro-ministro da Colômbia Britânica, John Horgan, afirmou no decurso de uma conferência de imprensa que a sua província nunca tinha registrado até à data uma onda de calor tão escaldante. No Brasil, o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreiro Dias, foi demitido do cargo no meio de crescentes denúncias de supostas irregularidades cometidas na compra de vacinas contra a Covid-19. A demissão do funcionário aconteceu hoje e ocorre poucos dias depois do diretor ter sido envolvido em denúncias de irregularidades e corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 que vieram à tona durante declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga omissões do governo brasileiro na pandemia. É o ponto final neste jornal. Até já.